Seguimos aqui falando um pouquinho de articulação política agora. Depois de derrotas no Congresso Nacional, o presidente fez uma reunião nesta segunda-feira para tratar sobre a articulação e o André Anelli acompanha e vai trazer as informações para a gente agora. Quem que participou desse encontro, nessa tentativa do governo de facilitar o diálogo, hein, André? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula acabou reunindo aqui no Palácio do Planalto pela manhã o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, também o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele que é diretamente envolvido, então, com essa articulação política com o Congresso, além de Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela. Juntamente com esse primeiro escalão do governo federal, que na verdade também é primeiro e segundo escalão por conta dos secretários executivos, que são ali auxiliares diretos de Fernando Haddad e também de Rui Costa, participaram ainda os líderes do governo no Congresso Nacional, José Guimarães na Câmara, o Randolfo Rodrigues no Congresso Nacional e Jacques Wagner no Senado. Todas essas autoridades estiveram aqui no Palácio do Planalto, como você disse agora há pouco, né, Evandro? Justamente com o intuito de melhorar a articulação política. A gente relembra que na semana passada o presidente Lula, por meio do Randolfo Rodrigues, que é o líder então no Congresso Nacional, acabou afirmando que essas reuniões seriam semanais aqui no Congresso Nacional, depois que na semana passada o governo sofreu grandes derrotas, principalmente lá no Legislativo, por conta da derrubada do veto da saidinha dos presos, que acabava permitindo, então, que os presos pudessem ter esse benefício, e a manutenção do veto, que acabava criminalizando a propagação de fake news de cunho eleitoral. São duas pautas que o governo federal considera serem de costumes, e aí o governo também, nos bastidores, acabou afirmando que essas derrotas não chamaram tanto a atenção porque o Congresso Nacional tem realmente um perfil mais conservador. Por outro lado, o governo avalia que pautas econômicas estão avançando no Congresso Nacional, tiveram grandes vitórias, a exemplo da reforma tributária, que agora é uma das prioridades, então, para esses próximos dias, antes, então, do Congresso Nacional ter o seu recesso e logo depois, então, ter ali também aquele período eleitoral que acaba não funcionando. Então, o governo federal tem pressa, tem prioridade na regulamentação da reforma tributária e, por isso, vai fazer nas próximas semanas, de forma contínua, de forma permanente, essas reuniões aqui com as lideranças no Congresso Nacional e também com o primeiro escalão, alguns ministros ali responsáveis diretamente por lidar também com os congressistas. Prioridade nesse momento, regulamentação da reforma tributária, e o radar do governo para essa semana é uma das prioridades é o projeto Mover, de mobilidade verde e inovação, que já passou pela Câmara, entra agora no Senado e deve ser aprovado, então, para fazer com que seja promovida na indústria automobilística formas de fabricação mais sustentáveis e assim lançando menos gases poluentes na atmosfera. O governo está de olho nessas pautas e aí, por isso, então, ao longo dos próximos dias, nos próximos meses, o presidente Lula vai fazer essas reuniões ministeriais e com lideranças aqui no Palácio do Planalto. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. O pessoal da rádio está de volta e eu quero aproveitar que estamos unidos aí nas plataformas para contar para vocês e trazer uma manifestação do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, sobre essas derrotas que o governo sofreu. Ele falou que não foi nenhuma surpresa, que eles já sabem como funciona, como toca a música lá no Congresso. Vamos acompanhar. O presidente sempre está à disposição de manter um contato e é muito importante que ele esteja com essa disposição sempre, de manter o contato com os líderes, com os parlamentares, que nada substitui a presença do presidente da República, o contato com eles em relação a esses líderes. E as ações vão continuar. O que o ministro também disse é que o governo sabe das derrotas nesses assuntos, mas que nas pautas prioritárias ele está vencendo. Nós não vamos perder o mata-mata. Nós não estamos sendo derrotados naquilo que é essencial para a recuperação econômica e para a recomposição das políticas sociais no país. Então nós temos muita consciência dessa prioridade. Eu acho que esse é um valor muito importante
tanto dos líderes do governo, quanto do próprio presidente Lula, até pela experiência de já ter governado esse país, nós temos consciência de qual que é a realidade do Congresso Nacional, de quais são os debates e aquilo que é central para a recuperação econômica, para a redução da desigualdade no país, para a recomposição das políticas sociais, é a prioridade desse governo e nós estamos vencendo esse debate em parceria com o Congresso Nacional. Segré, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu resolvi transferir essa pergunta para o Piperno primeiro, porque eu vi uma manifestação ali facial diferenciada do Piperno durante a fala do ministro. Ele tem razão, Piperno? Sabe que, não sei se o Segré já tinha chegado. Quando ele não me responde sim ou não, e ele vem com sabe que, veja, é porque fala, seu Piperninho. Você talvez nem tivesse nascido ainda. Ou seja, você sai pra lá que você não sabe nem do que eu tô falando. Não me desqualifique pela minha idade. Eu sou mais velho aqui, eu sou mais velho. Só porque você é um senhor de cabelos brancos, você não venha... Você já tinha chegado aqui no Brasil. Quando o Jô Soares, que é um personagem genial, era muitos, né? O Jô era, enfim, magnífico e tal. E aí tinha um que ele falava, vai pra casa, Padilha. Não, ministro, para casa. É assim, para entender melhor o país em que ele vive. Porque, veja, não é só, ministro. Ministro, vamos conversar sério. Isso. O senhor está simplificando algo que é maior. Não basta, a questão não é vencer uma ou outra matéria econômica, que o problema será resolvido. A questão é que quando perde um assunto, para mim até bem menos importante do que uma pauta econômica, que é o tema saidinha, que a gente até já conversou aqui, discutiu muitas vezes, é algo que vai começar a valer mesmo daqui uns 10 anos e tal, não é alguma coisa de aplicação imediata. Então, mas quando perde um tema como esse, só que esse tema fica sangrando durante mais ou menos um ano aí enfim, no noticiário, é muito ruim para a imagem. Então, não basta, por exemplo, no outro dia, às vezes acontece, enfim, no mesmo dia vem lá a notícia. Nível de desemprego teve queda recorde. Aconteceu agora. Quem é que dá bola para isso? Quem é que fala isso? O país inteiro vai falar da saidinha. Porque é uma pauta que provoca um clamor popular muito maior e, independentemente da vitória ou da derrota, ficou sangrando um ano aí. Isso sim é culpa de uma articulação ruim. E aí, quando eu vejo ele, do lado esquerdo, o José Guimarães, do outro lado meio escondidinho assim e tal, o Randolph, eu fico imaginando, aí vai ser difícil reverter essa questão da má articulação política, porque, veja, nós também conversamos aqui na última sexta-feira. Você pega toda essa lista de participantes da tal reunião de hoje. Todos eles são do PT. O PT não precisa articular com o PT. O PT precisa articular com outras forças. Tem que chamar a gente do Centrão e dos outros partidos que fazem parte da base do governo. Por que não tinha ninguém do PSD? Por que não tinha ninguém do PP, do União? São partidos que, inclusive, têm ministros, tá? Mais de um, inclusive. Então, já começa mal, já começa errado. Eita, Piperno mandou ver na chinelada. Eu ia te fazer a pergunta então, Segré. Se o ministro tem razão, agora eu vou perguntar, o Piperno tem razão? O Piperno está certíssimo. Eu, no lugar do presidente, chamaria o Piperno para ser ministro das Relações Institucionais. Eles falcariam o 3 em 1. Não, é por isso que a gente não faz essa proposta. Mas quando alguém critica o Piperno, eu sempre reforço a questão da objetividade dos argumentos do Piperno. Mas ver o Piperno falando, quando fala o ministro do governo, para mim não tem preço, Evandro. É o melhor que poderia acontecer no 3 em 1, é o Piperno ver, a gente assiste o ministro e o Piperno faz... Então, foi isso que ele fez. E aí eu comecei a reparar, o Segré começou a rir, eu falei, deixa eu trocar a pergunta de lugar para começar por ele. E sabe a referência que o Piperno trouxe e que eu, como muito jovem que sou, não acompanhei na minha infância nem adolescência? Tá aí, ó. Vai pra casa, Padilha. Jô Soares com bastante cabelos ali. Ou perucas. Agora, uma coisa que eu acho que ou ele está tentando, ele me refiro ao ministro Alexandre Padilha, ou ele tenta minimizar o impacto, que claramente foi duro, porque teve desoneração, a questão de vários assuntos, que o presidente, sabendo que ia perder, vetou. E aí levou outra prejuízo de novo,
perdendo a derrubada do veto. Então me parece que não tem muito sentido. Agora esqueceu a desoneração. A desoneração é pauta econômica e perdeu. E teve que bater na porta do STF para provocar uma negociação bastante controversial, porque era inconstitucional, mas agora deixou de ser constitucional e ainda não terminou, porque o STF tem que resolver no plenário se derruba, o que derruba. Já estamos perdidos, mas o Piperno está certo. E aí, Nelsinho? Eu sigo o relator, o Piperno está correto mesmo, uma crítica efusiva que nem eu e nem o Segré seríamos capazes de fazer ao ministro Padilha e ao governo. Tá certo mesmo, está faltando articulação e a manifestação do ministro aí parece fechar os olhos para a realidade. Não tá tudo bem para o governo como ele quer fazer parecer, perdendo inclusive também em pautas econômicas, como lembrou o Segré. O Piperno já destacou que nessa primeira reunião o presidente se reuniu com os seus, ou seja, a mensagem que já chegava para essas pessoas se manteve e não atingiu outras pessoas com as quais ele precisa articular melhor. Vocês acreditam que essas reuniões e a entrada do presidente da República nesse lance pode mudar o rumo da história, hein, Gustavo Segré? Deveria mudar o rumo do ministro Alexandre Padilha, que claramente não está fazendo o papel dele. Se o presidente tem que intervir numa articulação em que tem um ministério que serve para isso, ou o presidente não está bem comprometido com essa realidade, ou ele não está conforme com o resultado do Alexandre Padilha. Me parece que já está na hora de uma modificação aí. Que foi, Nelson? Essa já é do nosso tempo, Evandro, o super trunfo. Não sei se você lembra daquelas cartas, que tinha uma carta que era meio que a coringa ali, que é justamente o super trunfo. E a participação do presidente Lula, ele mesmo, presidente da República, nas negociações com o Congresso, deve ser esse super trunfo, a ser utilizado só em momentos excepcionais, quando é uma pauta de muita prioridade para o governo, quando ele sente que tem a chance de perder algo importante. E da maneira como estamos vendo, o presidente Lula está usando muito esse super trunfo. Ou seja, as suas cartas ordinárias, vamos dizer assim, as cartas do dia a dia, não estão sendo suficientes para as vitórias que o governo precisa no Congresso. E isso vai se impressionando cada vez mais, não só o ministro Padilha, mas o ministro da Casa Civil também, claro que em menor proporção, e também os líderes, tanto na Câmara, quanto no Senado, quanto no Congresso, né? Estou falando ali do José Guimarães, do Jacques Wagner e do Randolfo Rodrigues. Todos eles muito pressionados, não estão conseguindo entregar a articulação que o governo precisa. Piperno, trazendo então para o truco, tá faltando um zap aí para o governo federal, para poder trucar assim... Você sabe... Sem blefar? Então, assim, dá essa impressão que o governo tem... que todas as cartas do governo são do mesmo naipe até aqui, né? Essa é a questão. Então, veja, eu não sei se o ministro Padilha... Ele está rápido. Está empoderado ou não. Eu não sei o que o presidente... Qual o nível de autonomia que o presidente concedeu a ele. Até onde ele pode ir numa determinada negociação. Agora, independentemente da dúvida que a gente possa ter, o que está errado é que é um ministro também do partido do presidente e também do partido de todos os outros principais ministros da esplanada. Assim não vai funcionar. E veja, a gente está falando de um ministro de um partido que são minoritários, 60 e poucos em 513. Então, é necessário que o governo tenha ao lado dele outras forças com esse poder de negociação e também de palpitar. Porque se não tiver alguém nesse núcleo duro, nesse entorno aí do presidente para falar, opa, isso vai funcionar, isso não vai, aí vai ficar sempre jogando, né, para sua torcida o tempo todo. E não vai funcionar, porque ele está precisando conquistar outras torcidas.